E o atacante Bruno Henrique pode ser banido do futebol. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações do enorme problema em que se envolveu o atacante do Flamengo. Bora te atualizar também sobre o Corinthians. Você sabia que a principal organizada do Timão deve mais de R$ 1 milhão ao clube somente na gestão Augusto Melo? Já no São Paulo, informação importante, quanto é que o tricolor ainda deve a Daniel Alves? Te atualizo ainda sobre o Santos, com o Sampaoli descartando o convite do Peixe. Pode pintar Fernando Diniz? Falo também sobre a liberação de Marlon no Cruzeiro. Ela passa pela aprovação e aposta dos dirigentes do Cruzeiro em um atleta da base. Falo ainda sobre Pedro Raul, tem novidades do Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que na noite dessa terça-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou as contas de Rodolfo Landim relacionadas a 2024. Apesar do déficit de R$ 735 mil no acumulado do ano, foram aprovadas as contas com 185 votos a favor, 51 contrários. Já Pedro Raul segue em alta no Ceará, decidindo a favor do vovô e pagando bichos para quem dá passes para gol. Bora explicar um pouquinho dessa história. Na noite dessa terça-feira, na abertura da quarta rodada, o Ceará venceu o Vasco por 2-1. E os 2 gols do Ceará foram marcados por Pedro Raul, que se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro com 4 gols em 4 partidas. Na temporada com a camisa do vovô, são 9 gols e 1 assistência em 10 jogos. Depois da partida, o Pedro Raul contou que paga um bicho, um prêmio, uma ajuda para quem dá passe para gols dele. E que para a partida contra o Vasco, esse bicho foi dobrado até por conta de uma vingança que o Pedro Raul queria impor ao Vasco, clube pelo qual ele passou e não foi bem. E a frase do Pedro Raul depois do jogo foi, abre aspas, o Mugni e o Gui vão receber o Pix lá dentro no vestiário. Eu sempre pago bicho por assistência e para esse jogo decidi dobrar o valor. Só para completar a história do Pedro Raul, o centroavante que pertence ao Corinthians está emprestado ao vovô e metade dos seus salários, algo na casa de 350 mil, são pagos pelo Timão. Os outros 350 mil são responsabilidade do Ceará. Para completar, queria falar sobre o outro lado. O Vasco perdeu, a única boa notícia, mais um gol de Pablo Verratti, que é artilheiro do campeonato ao lado do Pedro Raul. Chamou a atenção também a entrevista coletiva do Fábio Carille criticando o comportamento e a forma como os jogadores se comportaram em campo, aumentando assim a pressão pela demissão dele. O próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo sábado no Maracanã. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. A liberação de forma apressada do Marlon para jogar no Grêmio tem uma explicação dentro da Raposa. O Cruzeiro aposta demais em Cauã Prats, jogador de apenas 16 anos de idade, que foi titular da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17, disputado recentemente. Esse atleta está desde o Sub-11 no Cruzeiro e a avaliação na comissão técnica e também dos dirigentes é de que o Cruzeiro tem jogador para servir até a seleção brasileira. Com uma curiosidade, o Cauã pode jogar de lateral esquerdo e também de zagueiro. Foi assim que ele se destacou no Sul-Americano Sub-17. A seleção tinha à sua disposição Denner, que é um lateral do Corinthians, comprado pelo Chelsea. Ele se muda para a Inglaterra assim que completar 18 anos. Então, para não perder o Cauã Prats, a opção foi de escalá-lo como zagueiro, onde também deixou boa impressão. Posso assegurar que antes mesmo de ser promovido ao time principal, Cauã já havia treinado entre os no time de cima nesta terça-feira. O atleta já havia chamado a atenção de clubes do exterior. Não há proposta em relação a isso, mas é um jogador que tem sido monitorado e se conseguir destaque no Cruzeiro, certamente pode valer uma grande venda. Só para completar sobre ele, primeiro contrato profissional assinado em setembro do ano passado. Esse acordo garante ao Cruzeiro a manutenção do atleta por mais 2 anos e meio. Bora falar agora sobre a chance de o Atlético Mineiro contratar o volante Jair, aquele mesmo que fez enorme sucesso com a camisa do Galo, especialmente enquanto foi treinado pelo Cuca. E o fato de o Atlético precisar de um volante, o Cuca tem batido na tecla sobre a necessidade desse jogador,
fez com que especulassem essa alternativa. Eu fui checar com o pessoal do Galo e posso assegurar que, apesar da fase do Jair, que só tem contrato no Vasco até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir de julho e não tem conseguido ser titular, apesar disso, o Jair não faz parte dos planos do Galo. O Cuca precisa de um volante com mais intensidade, com mais capacidade de marcação e também com capacidade de percorrer mais espaços dentro do campo. Diante desse cenário, podemos descartar a volta de Jair ao Galo, apesar dele poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube a partir de 1º de janeiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo: o Jair cairia bem? Seria um bom acréscimo? Vale a lembrança também de que depois de passar por uma cirurgia que o tirou de campo durante boa parte da temporada passada, o Jair ainda não conseguiu atuar em alto nível. Bora te atualizar agora sobre as últimas do Santos. Jorge Sampaoli não será técnico do Peixe. Na segunda-feira existia enorme otimismo depois de uma primeira rodada de conversas. O Sampaoli pediu até 48 horas para dar seu parecer definitivo, mas, ao que parece, a entrevista do Pedro Martins, CEO do Santos, bem forte, contando e explicando todas as dificuldades administrativas do clube e assegurando que nenhum técnico será contratado com a chave do clube, ou seja, que nenhum técnico vai mandar em absolutamente tudo. Isso fez com que o Sampaoli recuasse na possibilidade de acordo. E diante desse cenário, Santos já trabalha com outras alternativas. Um nome na pauta é Fernando Diniz. Posso contar que entre todas as dificuldades, depois dos nãos de Sampaoli, Tite, Dorival Júnior e Luiz Castro, o nome do Fernando Diniz conta com a aprovação de Neymar. E a partir de agora as partes vão negociar para ver se o Diniz topa virar treinador do Peixe. Santos que procura um substituto para Pedro Caixinha, demitido na última segunda-feira. César Sampaio será o técnico interino do Santos, enquanto busca-se um treinador. Santos que joga nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, possivelmente com o Neymar como titular. Só para completar em relação ao Peixe, Santos assinou nessa terça-feira o contrato com a W Torre para a construção da nova Vila Belmiro, capacidade para 30 mil torcedores, conclusão das obras entre 30 e 36 meses. Processo de demolição da atual Vila Belmiro ainda vai demorar. Antes disso, o Santos precisa captar dinheiro com a venda de cadeiras cativas e camarotes. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor ainda deve a Daniel Alves? Notícia importante que consta no balanço financeiro do São Paulo. O tricolor inicia 2025 tendo reduzido a dívida do Daniel Alves em quase 5 milhões de reais na temporada passada. São Paulo havia iniciado 2024 devendo ao ex-lateral 14 milhões e meio de reais. A dívida atualizada no início desse ano é de 9 milhões 660 mil reais. Ou seja, São Paulo pagou quase 5 milhões de reais em parcelas enquanto o Daniel Alves estava preso. Importante lembrar também que o São Paulo faz pagamentos ao Daniel e também à sua ex-mulher, a Dinorá Santos Ana Bastos. Isso estava previsto no acordo entre as partes, tá? Durante o ano passado existiu muita dúvida em relação à chance de o Daniel Alves não estar recebendo do São Paulo por conta dessa questão que o levou para a prisão. Ele foi absolvido, primeiro ele foi liberado e depois houve mais um julgamento e ele está absolvido daquela acusação de estupro. Só para completar, é importante contar que quando rescindiu seu contrato com o São Paulo, Daniel Alves tinha direito a 28 milhões de reais. Para completar sobre o tricolor, destacar que Baby, presidente da torcida organizada do São Paulo Independente, afirmou que a declaração do Belmonte antes do jogo contra o Cruzeiro, bancando a permanência do Zubeldia, pelo menos até o jogo contra o Santos, partiu de uma sugestão do próprio Baby. O presidente da organizada esteve na semana passada no CT para conversar com dirigentes e também jogadores. E o Baby disse o seguinte, abre aspas, se o Zubeldia vai continuar, quando você descer do ônibus no domingo, antes do jogo contra o Cruzeiro, se posicione e fale que o técnico vai continuar sim, porque se o Zubeldia é bom ou não, quem contratou foram vocês. É muito fácil derrubar o técnico lá e os verdadeiros culpados estão no centro de treinamento. Só para arrematar de vez em relação ao São Paulo, o tricolor enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira, tentando quebrar um tabu. São Paulo não vence o adversário desde 2020. Desde então são 9 jogos com 4 empates e 5 derrotas. Bora te atualizar agora sobre o Corinthians. Você sabia que a Gaviões da Fiel
principal uniformizada do Corinthians, deve ao clube mais de R$ 1 milhão. Com uma observação importante, essa dívida se refere apenas à gestão, ao período de mandato de Augusto Melo, ou seja, ela foi constituída em 1 ano e 4 meses. São R$ 692 mil de ingressos não pagos, além de 420 mil em anuidades de sócios torcedores. Com detalhe importante, o sócio torcedor da Gaviões paga apenas R$ 30 por ano, uma barbada. São 9.738 sócios da Gaviões inadimplentes no fiel torcedor somente em 2025. E essa dívida grande, superior a R$ 1 milhão, causa ainda mais estranhamento diante do comportamento da Gaviões com o Augusto Melo. Vale a lembrança de que no ano passado, em meio àquele processo de impeachment movido dentro do próprio clube, Gaviões sempre muito a favor do Augusto, fazendo a proteção do presidente. Alguns dos conselheiros que se demonstraram temerosos em relação a votar pelo impeachment do Augusto também o fizeram porque temiam represálias de torcidas organizadas. O que você pensa sobre o tema? Importante lembrar ainda que nessa quarta-feira, a partir das 14h, Augusto Melo será ouvido pela Polícia Civil. Naquele caso, vai de bet. O Augusto vai prestar depoimento na condição de investigado e não de testemunha. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você sabia que há um movimento grande de torcedores da Lazio pedindo o retorno de Felipe Anderson para a Itália? Só para refrescar sua memória, o meio atacante contratado pelo Palmeiras na metade do ano passado chegou livre ao Verdão. Seu contrato com a Lazio havia terminado. Ele tinha proposta para seguir na Lazio e também para jogar no Juventus, mas fez a opção de retornar ao Brasil para jogar pelo Verdão. Até agora a coisa não avançou. Nas últimas 2 partidas até deixou boa impressão atuando pelo lado do campo, lado direito, mas até então as aparições dele eram bastante abaixo da média. Importante contar que esse movimento pedindo o retorno do Felipe Anderson começou na última terça-feira, quando o atleta completou 32 anos de idade. Por meio das suas redes sociais, a Lazio parabenizou o atleta e, a partir daí, uma enxurrada de pedidos de torcedores da Lazio solicitando o retorno do jogador. Eu diria para você que se não fossem essas 2 últimas boas partidas, esse movimento talvez até existisse ou ganhasse mais força em breve. O Palmeiras gasta bastante dinheiro com o Felipe Anderson, que está no top 3 dos jogadores mais bem pagos do elenco alviverde e havia entregado muito pouco. A expectativa é de que agora, jogando pelo lado direito, ele seja mais útil e possa permanecer no Palmeiras, evitando assim a sua saída. O que eu quero perguntar para você, torcedor alviverde, é: vale a pena insistir no Felipe Anderson ou, em caso de proposta, você toparia negociá-lo? Para fechar o vídeo para falar sobre coisa grave, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal e pode até ser preso. Ele é acusado de estelionato e também de infringir o artigo 200 da Lei Pelé, que trata sobre manipulação de resultado. No campo esportivo, ele pode pegar até 2 anos de suspensão por ser acusado de forçar cartões amarelos. Você vai lembrar que em novembro do ano passado a Polícia Federal fez uma grande mobilização e apreendeu telefones celulares e outros equipamentos do Bruno Henrique e de seus familiares. Nessa investigação, a Polícia Federal descobriu trocas de mensagem, especialmente do Bruno Henrique com o irmão dele, combinando a respeito de cartões. Em um dos diálogos, o Vander, que é o irmão dele, pergunta se o Bruno Henrique... Primeiro pergunta quantos cartões o Bruno Henrique tinha. O Bruno fala que tinha 2 cartões amarelos. E aí o Vander pergunta se ele tomaria cartão amarelo num jogo específico, ele falou que não. O Vander pergunta: e quando é que você vai tomar esse cartão? E o Bruno Henrique se refere ao jogo contra o Santos. Algumas semanas depois, de fato, o Bruno Henrique toma um cartão amarelo contra o Santos, Campeonato Brasileiro de 2023. Jogo que ficou marcado por conta de uma série de apostas em cima desse cartão, com valores muito acima da normalidade. Isso fez casas de apostas esportivas levantarem a suspeita, comunicarem à Polícia Federal, que a partir daí começou a fazer o trabalho de investigação. Há indícios suficientes de que houve má intenção do Bruno Henrique, até por isso ele foi indiciado. Além do Bruno Henrique, o irmão dele, a cunhada e a prima do jogador também foram indiciados por apostarem. O Bruno Henrique, a partir de agora, vai correr risco
de tomar até 5 anos de prisão por estelionato, o artigo 200 fala de uma pena de 2 anos a 6 anos de reclusão. Só para arrematar, o Flamengo tomou a decisão de manter o Bruno Henrique concentrado para a partida dessa quarta-feira, alegando que não houve nenhum comunicado ao Flamengo sobre a situação do atleta. Situação bastante crítica, preocupante e, se comprovada a responsabilidade do Bruno Henrique, que ele seja punido de forma exemplar. Uma grande pena, porque o atleta mais bem pago do Flamengo, com vencimentos na casa de R$ 1.800.000 por mês, se sujeitando a passar por esse grande escândalo e até a ser preso por uma quantia ínfima na comparação com seus vencimentos. O que você pensa sobre o caso? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!